Fala pessoal, sejam todos bem-vindos aí. Diz pra mim se o som está bom, se a imagem está boa, dá um toque pra gente. Lembrando a você, galera, que todos os dias, né, às 15 horas, nós temos uma live, e essa live ela é especial. Somente os membros podem fazer comentários nessa live, né? Nós estamos numa missão de ser o canal com mais membros do Brasil. E temos uma meta até maio chegarmos a 1000 membros. Tá faltando aí cento e pouquinho para a gente chegar a 1000 membros. Se você não é membro ainda, você não tirou ainda esse crocodilo do bolso, tira esse crocodilo, torna-se membro e aquela coisa que eu venho falando para vocês, você se torna membro, fortifica o canal, você recebe comentários exclusivos e todo esse dinheiro da membresia, ele tem um retorno, nós doamos para as crianças pobres no Brasil. Então todo mundo ganha, todo mundo sai ganhando quando você se torna membro do canal, tá? Então torne-se membro aí, vamos fazer esse jogo para todo mundo. Galera, hoje vamos bater uma revisão, né, de tudo que aconteceu essa semana. Você sabe que eu não estava aqui no nosso estúdio, então fica difícil a gente fazer vídeos quando a gente não está no nosso estúdio, botando direitinho. Então vamos fazer uma revisão de tudo que aconteceu nessa semana, né? O que está acontecendo, os 5 primeiros dias do presidente Donald Trump. Vamos fazer uma lista das 10 coisas talvez mais importantes que o presidente Donald Trump fez aqui nos Estados Unidos nesses 5 dias. Cara, o presidente Donald Trump, ele é inacreditável, pessoal. É inacreditável. Ontem, ele esteve na Carolina do Norte, falando com as pessoas que foram vítimas do furacão. Saiu da Carolina do Norte, veio direto para Los Angeles para ajudar as pessoas de Los Angeles. Saindo de Los Angeles, foi para Las Vegas, ou seja, para Nevada, falar para as pessoas sobre a promessa de não taxar os impostos, e o cara estava dando entrevista até 1h da manhã, você viu o cara dando entrevista. O cara tem 78 anos de idade. O cara é um robô, mano. É um robô. Não para. É inacreditável. Ó, o que o presidente Donald Trump fez nesses 5 dias de governo foi mais do que o Biden fez em 4 anos. Se você pegar 4 anos de governo, o Biden, o Trump em 5 dias fez mais, né? Inacreditável, inacreditável como os Estados Unidos mudou da água para o vinho. Inacreditável. Então a gente vai fazer um resumão disso aí, falar sobre a questão das deportações, tudo isso aí, a gente vai fechar isso aí, esse assunto sobre isso. Vamos ao Brasil falar sobre a situação. Fábio, mas e aí, você acha que o Lula, o Alexandre de Moraes, Barroso, o Beisola, esse pessoal vai perder o visa, o visto deles de entrar nos Estados Unidos? Pode ser que eles venham ser pessoas barradas, porque você tem que falar, pode barrar, tirar o visto deles, pode fazer sanções contra eles. O visto já vai ser um tapa na cara, né? Que a gente vai zoar pra cacete quando eles perderam o visto. Agora, se eles sofrerem sanções, aí é muito sério. Por quê? Porque se você sofre sanções, você vai estar radioativo. Ou seja, não é somente nos Estados Unidos. Os caras serão barrados em tudo quanto é país livre. Só vai poder fazer palestra em Cuba e Venezuela. É igual o Lula, né? Enquanto o Bolsonaro foi convidado para a posse do Trump, o Lula é convidado para a posse do Maduro. Aí você vê a diferença. Então, acho que isso aí é importante também a gente ver isso aí. Vamos falar sobre isso. Falar sobre o desgoverno Lula, né? Vamos falar sobre o desgoverno Lula. Fazer uma geral aí sobre impeachment do Lula, se pode haver um impeachment. A esquerda já solta a mão. A estratégia do Lula agora, não sei se vocês perceberam isso, mas o Lula agora é o seguinte: você ia comer picanha, troca para abóbora. É abóbora, no picanha não dá para comer picanha, então vamos comer abóbora, né? Você não tem mais como comer café. Então vamos trocar o café. É o seguinte, em vez de você fazer um café ali, eu lembro que, vocês sabem, né? Eu nasci bem pobre no Brasil, e o que a minha avó fazia era o seguinte: era o café das crianças e o café dos adultos. Não sei se na sua casa fazia-se isso, mas era o seguinte, né? Você pegava o café, botava no coador, aquele primeiro café que saía era para os adultos. Aí pegava aquele café que já tinha, aquele pó que já tinha sido usado, joga a água de novo, e aquele café ali era para as crianças, entendeu? Era assim que a gente tinha, o café dos adultos, o café das crianças, né?
E o governo petista agora é café das crianças. O plano do Lula é o seguinte, agora é laranja. A laranja também, olha, a laranja tá caro, vamos comer outra fruta. Quer dizer, não é lutar para que o povo tenha condições de comprar e comer o que ele quer. Não, o Lula tá mudando o hábito. Olha, o café tá caro, toma chá. Olha, a picanha cara, come abóbora. Olha, a laranja tá cara, come goiaba. Entendeu? Então é assim o governo Lula. É o governo Lula. Aí tentou dar lavagem pro povo. Olha só, vamos fazer o seguinte: como as coisas estão muito caras, porque eu sou um bosta de presidente, então é o seguinte: vamos fazer o povo comer comida estragada. Deixa estragar a comida, em vez de jogar fora, a gente pega a comida estragada, faz um descontão e dá para as pessoas comer comida estragada. Vamos fazer isso, ideia maravilhosa. Cara, só tem merda. Então a gente vai falar sobre isso também, que muita merda acontecendo nesse governo maluco aí, que eu acho que a gente precisa ver essas coisas, né? Então dá o joinha, compartilha com seus amigos. Vai ser uma live de bate-papo também, porque tem tempo que a gente não tá aqui no escritório. É muito bom estar de volta aqui. Então vamos lá, vamos lá. Vamos tentar fazer aqui primeiro. Eu peguei aqui as 10 coisas, assim, digamos, que o presidente Donald Trump fez aqui, que eu quero fazer um resumão nessas paradas aqui do presidente Donald Trump, para a gente entrar. Então vamos começar aqui nos Estados Unidos, com o presidente Donald Trump, depois vamos falar dos togados e depois vamos falar do governo dos bandidos. Né? Vamos entrar nessa jogada aí para a gente entender tudo como que está acontecendo aí nesse nosso querido Brasil. Né? Vamos lá, peraí, vamos lá. Deixa eu pegar aqui, que eu vi um cara no Twitter, que ele fez uma parada assim dos 5 primeiros dias do presidente Donald Trump, foi interessante o que ele colocou aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui de novo. Lembrando que o presidente Donald Trump, ele conseguiu, nós temos o secretário de defesa, né, que nós chamamos de secretário de defesa no Brasil, ele foi escolhido. E a gente pode falar um pouco sobre isso também, né? Você vê, aqui o secretário de defesa, nós tivemos 3 votos, 3 republicanos que votaram contra o presidente Donald Trump. É uma sacanagem, né? É uma sacanagem. Mas nós temos isso aí, pessoal. Aqui nos Estados Unidos não vai ser fácil para o presidente Donald Trump, não, tá? Vai ter muita coisa errada que a gente vai ter que lutar muito para o presidente Donald Trump vencer aqui nos Estados Unidos, tá? Porque você vê, hoje, ontem, né, nós temos 53 senadores republicanos e nós temos 47 senadores de esquerda democratas. E para escolher o nosso novo secretário de defesa, empatou 50-50. Ou seja, 3 republicanos votaram contra o presidente Donald Trump. Então começou essa sacanagem, né? Começou essa sacanagem que é triste, mas é a realidade. Mas aí, o vice-presidente, se você não sabe, nos Estados Unidos, ele se torna o presidente do Senado. E ele tem o voto do desempate. Então, ele votou, desempatou, 51-50, ele ganhou, então, ele é o novo secretário de imprensa. Vamos lá, peraí, deixa eu botar aqui. Se eu encontrar esse negócio aqui, seria mais fácil, né? Pra gente usar aqui, se eu encontrar isso aqui. Se não encontrar, não tem problema, porque eu tenho na cabeça aqui quantos foram. Eu tinha escolhido aqui, mas o negócio sumiu. Uma das coisas. Tá aqui, ó. Tá isso aqui, ó. Pronto, encontrei. 5 dias do presidente Donald Trump. Então vamos lá, pessoal. 5 dias. Primeiramente, vou agradecer aqui a querida que se tornou membro do canal, a querida Luciana. Obrigado, querida Luciana. Muito obrigado por se tornar membro do canal. Agora você faz parte da nossa família. Tirou esse crocodilo do bolso. Você agora é parte desse nosso recorde. Nós vamos bater o recorde aqui, né? Vai ser muito bom, né? Vamos ver. Fábio, você disse na live anterior que os jovens são contra o sistema e que devemos incentivar isto. Acho perigoso, pois se a direita vencer, vai ser sistema. E aí? Não, 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 não. Não, a direita não é sistema, a direita é antissistema. O que acontece é o seguinte: quando a direita vence, nós queremos o quê? Nós queremos reduzir o Estado, né? O que a direita quer? A direita de verdade. Quando a direita vence, ela quer que a vontade do povo seja feita. Tá entendendo? O sistema não. Por exemplo, quando a esquerda vence,
o sistema quer. Quem é que quer guerra? O sistema. Você acha que a direita está querendo guerra? A gente não quer guerra. Entendeu? Então são essas coisas. Então existe a diferença, tá? Então não quer dizer, se você está no poder, não quer dizer que você esteja com o sistema. Exemplo, o presidente Bolsonaro estava no poder, mas o sistema estava tentando derrubá-lo a todo tempo. O presidente Donald Trump está no poder e o sistema está tentando derrubá-lo a todo tempo. Você tem que separar as coisas, tá? Ser presidente não quer dizer que você está no sistema, porque o sistema quer te derrubar. Então, antissistema não quer dizer que você esteja... Por exemplo, o presidente Donald Trump está no poder e os jovens são antissistema, continuam lutando contra o sistema que é o pântano, né, que quer derrubar o presidente Donald Trump a todo tempo. Eles estão querendo derrubar o Trump, cara. Não é fácil não, tá? Vamos lá. Vamos começar. A primeira coisa que o presidente Donald Trump ele fez, né, seria... Vou botar em português aqui para ficar mais fácil pra gente, tá? Português. Vou tentar traduzir. Declaração de emergência nacional na fronteira. Então, a primeira coisa que o presidente Donald Trump fez, ele fez uma declaração de emergência na fronteira, tá? Vamos botar, ó. Declaração de emergência nacional na fronteira. Trump declarou uma emergência nacional na fronteira sul, facilitando implementação de forças militares, redirecionando recursos federais para enfrentar questões de imigração. Ou seja, é um loophole, é uma jogada que o presidente fez, que é o seguinte, ele declarou uma emergência, na minha opinião, é uma emergência, e quando você declara uma emergência, a Constituição, ela abre um leque maior, aonde você pode fazer mais coisas que não poderiam ser feitas antes. Então, agora, com essa declaração de emergência, ele pode agora ter muito mais autonomia nas fronteiras. E aí, fecha as fronteiras. Você sabe que o presidente Donald Trump, ele prometeu em sua campanha uma deportação em massa. Tudo que o presidente Donald Trump prometeu, ele está cumprindo de forma rígida. Tudo que ele prometeu, ele está cumprindo. Então, teremos uma deportação em massa. Então, ele já faz uma declaração de emergência, esse é o primeiro ponto, aonde agora facilita, dá mais autonomia, mais poder para que ele faça aquilo que ele prometeu, tá? Esse é um. Vamos o 2. O 2 também tem que a ver com a situação da fronteira. Vamos lá. Aqui, ó. 2. Fim de pegar e libertar. Eu não sei se você lembra, mas aqui nos Estados Unidos tinha uma lei meio maluca, era o seguinte, as pessoas entravam de forma ilegal para que fossem pegas pela autoridade americana. Quando eles eram pegos, eles falavam assim, eu estou pedindo asilo. Então, essa pessoa agora, que foi presa pela autoridade dos Estados Unidos, ela agora está na mão das autoridades. Estando na mão das autoridades, a autoridade não pode fazer nada, a não ser soltá-la para que ela tenha um dia na corte para ser julgada, etc. e tal. Uma ordem executiva foi assinada para interromper a política de capturar e liberar, garantindo que os imigrantes que cruzam as fronteiras ilegalmente não sejam liberados para os Estados Unidos enquanto aguardam as audiências. Então, agora, se eles forem pegos, eles são jogados para o México e vão aguardar no México para o resultado do seu problema. Esse é o 2. Tá? Vamos ver 3 que o presidente Donald Trump fez. Vamos ver 3. A gente vai botar tudo aqui, tá? Essa aqui tem a ver com essa que a gente acabou de falar agora também. Essa aqui, ó. A reintegração da política de permanecer no México. Os requerentes de asilo agora são obrigados a esperar no México por suas datas judiciais nos Estados Unidos, com o objetivo de diminuir a carga sobre o sistema de imigração dos Estados Unidos e desencorajar a entrada ilegal. Ou seja, o México, muitas vezes, dava uma de João sem braço, deixava chegar todo mundo. E o que acontecia? Essas pessoas chegavam na fronteira do México e Estados Unidos, vindo de Guatemala, vindo de outros lugares, aí eles pediam asilo e aí entravam nos Estados Unidos e esperavam sobre a resposta do asilo dentro dos Estados Unidos. Agora, o que o presidente Donald Trump fez é o seguinte, vocês pedem asilo? Sem problema. Vocês vão esperar no México. O que faz? Faz com que o México agora tenha problema, porque está todo mundo no México. A presidente do México falou essa semana o seguinte, todos os que as pessoas foram deportadas para o México, os mexicanos, nós iremos receber. Mas os imigrantes de outros lugares, a gente não vai receber, não. A gente vai mandar para o país deles. Você, peraí, ô mexicana. Você não está dizendo que o presidente Donald Trump está falando é muito mauzão, que é tudo errado, que ele está fazendo? Por que você não aceita, então, todo mundo que vai dos outros países? Não aceita, né? Então, esse aqui foi o 3.
Vamos no 4. No 4. Ó, retomada da construção da parede da fronteira. Então, o presidente Donald Trump já começou a reconstruir o muro que o Biden não quis construir. O Biden abriu as fronteiras, todo mundo entrou, tornou-se uma bagunça total. A bagunça foi tanto, pessoal, tanto, que 54% dos homens latinos votaram para o presidente Donald Trump. Votaram porque a culpa exatamente é do Biden, mas nós vamos entrar nessa aí. Essa aqui é a 4. Vamos entrar na 5. 5 eu acho que é muito importante, porque tem a ver com nós brasileiros, de certa forma. 5, a atitude 5. Perdão para os réus dos 6 de janeiro. Trump concedeu perdão total a aproximadamente 1.500 indivíduos condenados por crime relacionado ao tumulto no Capitólio de 6 de janeiro. Então ele perdoou todas as pessoas, quase todas as pessoas do 6 de janeiro. E você lembra da mentira que foi contada, que foi mais a ressurreição? Esses dias que eu saí de férias, as minhas férias, pessoal, eu não saio de férias para ir para festa, balada. As minhas férias normalmente é como se fosse um retiro. Eu fico em um hotel bacana, como bem, bebo, mas leio bastante livros, entendeu? E, por exemplo, eu li 2 livros nesses 3 dias que eu estava ali de férias, né? 3 dias, 2 livros. Terminei o livro do novo, que será o chefe do FBI. O livro dele é inacreditável. Ele explica tudo o que aconteceu. Cara, se eu ler o livro desse cara para você e não falar que eu estou falando dos Estados Unidos, você iria pensar que eu estava falando do Brasil. Exatamente a mesma coisa. O que aconteceu no 8 de janeiro, o que aconteceu aqui no 6 de janeiro, cara, você não vai acreditar. Por exemplo, coisas que vocês não sabiam. Aqui nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump, por exemplo, ele é o presidente. Ele não tem autoridade de botar o exército nas ruas. Como também o governador não tem autoridade de colocar o exército nas ruas. Fábio, como é que o exército vai para a rua? O exército vai para a rua com um acordo entre federal e estadual. Somente assim o exército pode ir para a rua. Por exemplo, o presidente fala assim: olha, vamos mandar a Guarda Nacional para a Califórnia. O governador da Califórnia fala: sim, precisamos da Guarda Nacional. Então, se esses dois concordarem, então a Guarda Nacional ela vai. O presidente Donald Trump fala assim: eu vou mandar a Guarda Nacional para a Califórnia. Ele não tem autoridade para isso. Ele não tem. Ele sozinho não tem autoridade. Os dois lados têm que concordar. Então, por exemplo, no dia 6 de janeiro, a Hillary Clinton e os bandidos democratas disseram que o presidente Donald Trump ele recusou a mandar a Guarda Nacional para proteger as pessoas. Mentira. Documentos comprovam que o presidente Donald Trump emitiu um pedido para liberar a Guarda Nacional para proteger o 6 de janeiro. Só que o prefeito de Washington não permitiu. Então, ele que não permitiu. Ele não deu aval. E somente poderia ser liberado se houvesse o aval dele. A mesma coisa aconteceu no Brasil. Quando você viu que, quando as pessoas chegaram no dia 8, não houve proteção. Por quê? Porque o gordo lá, que não quer que se chama de gordo, que se chama de magrinho, ele não permitiu. Então foi isso que aconteceu. A mesma coisa. A mesma coisa. Entendeu? Deixaram o quebra-quebra acontecer. Aí a mídia mentiu pra você, falou que várias pessoas foram mortas no dia 6. Tudo mentira. Só teve uma pessoa que realmente foi assassinada no dia 6 de janeiro nos Estados Unidos. Uma mulher republicana, desarmada, que tentou entrar no Capitólio e um policial do Capitólio a matou. Aí contaram aquela história que os vândalos jogaram, bateram na cabeça do rapaz com um extintor de incêndio. Tudo mentira. Teve uma pessoa que morreu dias depois, que era um policial do Capitólio, teve um problema de coração e morreu. Foi comprovado que não teve nada a ver com aquilo ali. Foi um problema de saúde que o cara morreu. Coincidiu de morrer na mesma semana. Então, tudo mentira. E teve umas outras pessoas que morreram também, mas a mesma coisa. O cara teve um ataque cardíaco, o cara teve. Tudo problema de saúde. Não foi nada. Uma pessoa só que foi assassinada, mas eles mentiram. Então,
A liberação do pessoal do dia 8 eu acho que é muito importante, porque no Brasil nós precisamos soltar essas pessoas. Um dos líderes do Proud Boys, o cara foi preso, ele nem em Washington ele estava. O cara ficou preso por 3 anos e meio, sem ter sido julgado. A mesma coisa. O cara pegou 22 anos de cadeia. O líder do Proud Boys pegou 22 anos de cadeia. Aí eles dizem, esse pessoal do Proud Boys é supremacia branca. O cara é latino. O cara é bem latino, bem moreno. Como é que ele é supremacia branca se o cara é latino? Completamente ridículo. Então o cara pegou 22 anos de cadeia. O presidente Donald Trump perdoou. Presidente perdoando geral. Perdoando geral. E nós precisamos ver isso aqui e precisamos que isso aconteça também no nosso Brasil. Eu sei que o problema do Brasil é que nós temos uma Suprema Corte que não segue a lei. Esse é o problema. Porque o Alexandre de Moraes, ele mesmo foi a prova da jurisprudência. Porque ele, quando a Dilma soltou o bandido, perdoou o bandido, o Alexandre de Moraes foi muito coerente em dizer que não é mérito nosso de julgar se o cara é bom, se o cara é ruim. O que nós temos que fazer é ver que é prerrogativa do presidente dar o indulto. Aí, quando o presidente Bolsonaro deu o indulto ao Daniel Silveira, aí o aeroporto de Piolho mudou. Não, é que não sei o que lá mudou toda a jurisprudência, que o Brasil é uma zona. O Brasil parece um bordel. Mas se fosse normal, já teria um sul. A gente precisa lutar para isso, né? Vamos lá, 6. Vamos lá, 6. Retirada do Acordo Climático de Paris. Isso aqui quebra a perna do Lula, né? Retirada do Acordo Climático de Paris. Os Estados Unidos retiram formalmente do Acordo Climático de Paris novamente, citando como prejudicial os interesses econômicos dos Estados Unidos e desnecessário para a ação climática. Ou seja, o presidente Donald Trump manda real, essa babaquice de agenda verde, essa babaquice de agenda 2030, estamos fora dessa bosta, não vamos seguir isso, nós sabemos que isso é prejudicial, isso aí não funciona. Isso aqui, o que acontece? Isso aqui é um problema sério. Um problema sério pro governo Lula. Porque o governo Lula, você tem a Globo que força o Lula a entrar na agenda verde. O Lula não é da agenda verde. O Lula é um comunista de merda que ele não quer nem agenda verde. Mas porque ele é um comprado, então ele precisa do auxílio da Globo. Então a Globo puxa a agenda verde e aí o Lula tem que dizer, que fingir que ele é pró-agenda verde. Fica essa sacanagem toda. Então o presidente Donald Trump corta a perna do Lula. Porque vai ter essa cópia aí, que vamos salvar o mundo, essa babaquice toda, e vai se lascar. A Globo tá pé da vida com o presidente Donald Trump, porque o presidente Donald Trump tá mandando a real, sem contar que ele falou que só existe 2 gêneros e todas essas coisas. Então a Globo tá revoltada, revoltadíssima com tudo que tá acontecendo, né? Obrigado aí, querido Marcelo, pelo Pix. Muito obrigado, cara. Pix para quem fez o L e está nessa live. Um abraço, querido. Muito obrigado aí. Obrigado a Luciana mais uma vez. Obrigado a Ivone. Obrigado aí, querido Daniel, se tornando membro, tirou o crocodilo do bolso. Seu José, valeu, seu José, tirou o crocodilão do bolso também. Fábio Pitt, hashtag, como foi aprovado no Senado como secretário de Defesa e não de imprensa, como você disse. Eu acho que eu não falei de imprensa, não, né? Eu falei de defesa. Falei de imprensa? Se eu falei de imprensa, desculpa. Mas eu acho que eu falei de defesa. Mas se eu falei de imprensa, desculpa. Foi secretário de defesa. Vamos lá. 7 coisas que o presidente Donald Trump fez no primeiro. Isso aqui tudo no primeiro dia, tá? No dia 1. Designação de cartéis como organizações terroristas. Então, todos os cartéis agora, a partir de hoje, são organizações terroristas. O que quer dizer com isso? Existem leis muito fortes contra o terrorismo. Então, quando você qualifica por exemplo, o PCC, o Comando Vermelho, como terrorismo, então o trabalho dos Estados Unidos contra isso é muito mais forte, é muito mais autonomia, é muito mais poder. Então, botar os cartéis como grupos terroristas abre um leque para que a gente possa usar até o exército contra eles. Então é muito bom. Então, por exemplo, o Maduro, ele faz parte de um grupo terrorista, né? Porque é um grupo de... Então, todas essas coisas. Então, parabéns ao presidente ao Donald Trump
E o Bolsonaro também, né? Mas vamos lá. Vamos lá, 8. A gente já está voltando no Brasil. Vamos terminar aqui o 8, 9, 10. Botei só 10. 8. Abertura de perfuração no Alasca. O presidente Donald Trump, deixando todo mundo da Globo revoltado, ele está dizendo que o governo dele vai ser fura, 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 fura. Ou seja, vamos fazer exploração de petróleo, vamos nos tornar o país maior produtor de petróleo no mundo e vamos ficar cada vez mais rico e fazendo assim, você tira todo o poder, por exemplo, de uma Rússia. O que acontece com a Europa? A Europa caiu na armadilha dos comunistas de que eles precisam parar com as usinas de carvão, precisam parar com as usinas nucleares, para com tudo, para comprar, para serem dependentes do caso da Rússia. Então o presidente Donald Trump falou também, vocês são burros. Vocês se tornaram dependentes da Rússia. Agora a Rússia entra em guerra, vocês querem prejudicar a Rússia, mas vocês dependem da Rússia. Por que vocês dependem da Rússia? Porque vocês deram ouvido aos comunistas de essa babaquice de parar de buscar petróleo. Pessoal, nós conservadores, nós lutamos para o bem do meio ambiente. Nenhum conservador quer destruir a Amazônia, nenhum conservador quer destruir o oceano. O conservador, ele é inteligente, ele é equilibrado. O conservador, ele consegue fazer perfuração de petróleo de uma maneira sustentável. Você consegue extrair minerais na Amazônia sem destruir a Amazônia. É isso que o conservador quer. Ninguém quer destruir animais. Ninguém quer isso. O que nós queremos é fazer as duas coisas que nós sabemos ser muito possível de ser feita, né? As duas coisas. Vamos lá, 9. Essa aqui faz parte do primeiro, né? Porque faz a ver com o primeiro que a gente falou. Militar na fronteira sul. Então, o presidente Donald Trump enviou os militares chegaram agora na fronteira sul. Ou seja, os militares não vão deixar com que pessoas entrem de forma ilegal nos Estados Unidos. E deixando de entrar pessoas ilegal, claro que muitas pessoas entram pela fronteira do México simplesmente por buscar um trabalho. Isso é fato. Provavelmente a maioria vem para os Estados Unidos em busca de uma vida melhor, em busca de trabalho. Sim. Mas junto a eles entram bandidos, entram traficantes, entram tudo isso. Então agora tudo será barrado. Tá? Todo mundo vai ser barrado. Ninguém entra a não ser imigrante legal. Tá? Esse aqui é o 9. E 10, esse aqui foi uma que já foi agora questionada pela corte americana, isso aqui vai chegar na Suprema Corte, nós falamos, né? Encerrando a cidadania do direito de nascimento. Então, essa aqui é que o presidente Donald Trump, ele falou, né? Encerrou, o juiz falou que isso aí é inconstitucional, foi isso mesmo que o presidente Donald Trump quis fazer, ele fez um decreto de lei que a pessoa que nasce agora do imigrante ilegal, ele não é automaticamente cidadão. Isso agora foi derrubado por um juiz federal e isso vai chegar à Suprema Corte. A Suprema Corte vai decidir o que é, qual a interpretação da lei. A lei foi feita para que as pessoas venham, tenham filho e voltem para o seu país. A lei foi feita por causa dos escravos, quando eles tinham filhos, para que os escravos fossem cidadãos. O que vai acontecer? E eu vou falar mais sobre isso porque tem muita gente mentindo aqui nos Estados Unidos, tá? Nós temos muitos seguidores brasileiros aqui no nosso canal que moram nos Estados Unidos. Muitos deles podem estar ilegais nos Estados Unidos e a gente tem que ajudá-los a entender o que realmente está acontecendo. Primeira coisa, é impossível o presidente Donald Trump deportar todo mundo. Impossível. Isso não existe, tá? Nós temos entre 10 a 20 milhões de imigrantes ilegais. Impossível que todos sejam deportados, tá? Então essa loucura de que todo mundo vai ser deportado, esconde, é sensacionalismo de brasileiros oportunistas nos Estados Unidos. Então esse é o primeiro ponto. Tem muito oportunista nos Estados Unidos, tem muito brasileiro que ganha dinheiro em cima da ingenuidade do brasileiro ou do desespero do brasileiro. Então tem muita brasileiros vagabundos se aproveitando de brasileiro inocente aqui nos Estados Unidos. É muita coisa. Então, primeira coisa, relaxa, vamos entender o que está acontecendo.
Na minha opinião, isso sou eu, ninguém sabe exatamente o que o presidente Donald Trump vai falar, mas todo mundo não tem como deportar. Esse é o primeiro ponto, tá? Claro que ele ganhou uma campanha prometendo uma deportação em massa. Então ele tem que cumprir. Essas pessoas que existem dentro da direita, esses nacionalistas que são querem a deportação em massa, existe essa pessoa? Existe. Então ele precisa alimentá-las, ele precisa dar a elas o resultado pelo qual ele votou. Não é isso? Então o que acontece? Eles votaram, então a gente precisa dar a eles o que eles fizeram. Então o que aconteceu? Vai deportar geral. Então, plano 1, fechou as fronteiras. Ninguém mais entra. Plano 2, deportar todos os criminosos. Então, se você é brasileiro nos Estados Unidos, você entrou de forma legal, de repente o seu visto agora está expirado. Você não cometeu nenhum crime? Então, você não vai ser deportado agora, não vão estar te procurando nesse momento. O que você precisa fazer é não fazer merda, entendeu? Não cometer crime, entendeu? Não dar uma de bundão, ficar dirigindo na fronteira. Por exemplo, o cara que mora na Califórnia, o que você está fazendo em San Diego? Você sabe que existe uma barreira de migração entre, por exemplo, Los Angeles e San Diego. Você está fazendo o que em San Diego? Ah, mas aquela barreira ali está sempre fechada. E quando estiver aberta? Então não dá mole, entendeu? Não dá mole. Porque eu acho que o presidente Donald Trump vai fazer e tomara, né, politicamente, se ele tiver alguém próximo a ele e colocar na cabeça dele o politicamente pra gente arrebentar nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump ele faria o seguinte: fecha as fronteiras, deporta todo criminoso, todo bandido, todo cara que tem ficha criminal nos Estados Unidos, seja todos eles deportados. E os que estão aqui, que pagam imposto, trabalham, família, tem tudo isso, que ele venha fazer uma maneira de regulamentar os documentos dessas pessoas. Se ele fizer isso, cara, eu acho que a esquerda vai ter muita dificuldade de voltar ao poder nos Estados Unidos. Porque o que a esquerda tem hoje, o que a esquerda vai tentar usar contra o presidente Donald Trump, é aquela mesma falácia de sempre, de que o presidente Donald Trump é anti-imigrante e você, latino, tem que votar contra o presidente. O que acontece é o seguinte: o presidente Donald Trump, tomara que alguém chegue a ele e mostre que 54% dos latinos, homens, votaram no Trump. Mais da metade dos homens latinos nos Estados Unidos votaram no Trump. Por quê? Porque acreditam que o Trump vai fazer um melhor trabalho. Agora, muitas pessoas que estão com raiva, tipo, vocês votaram no Trump, agora o Trump quer deportar todo mundo. Meu amigo, o problema de deportar todo mundo foi causado por causa do Biden. O que aconteceu? O Biden abriu a fronteira e a fronteira virou uma zona. Entrou todo mundo. Entrou um monte de gangster, entrou um bando de bandido. Cara, coisas que a gente nunca imaginou acontecendo nos Estados Unidos. Então, como o negócio ele ficou num volume gigantesco, então, é aquela que, lembra que a gente sempre fala? Quando o pêndulo vai para um lado, quanto mais ele vai para um lado, mais rápido e alto ele vai voltar para o outro. Então o que aconteceu? Como o Biden ele abriu as fronteiras e deixou todo mundo entrar, a tendência é quando a direita entrar, não deixar ninguém entrar, porque vai ser exatamente o oposto. Então essa cassação à imigração ilegal hoje é por causa das burrices que fez o Biden. Entendeu? Que disse que ia ajudar os imigrantes, que disse que ia dar documento e não deu. Ele abriu a fronteira, porque você tem que entender que a imigração ilegal nos Estados Unidos beneficia certos grupos de pessoas. Então, o Biden e esse bando de pessoas que gostam de escravizar as pessoas, beneficia eles ter imigrante ilegal fazendo trabalho e recebendo salários escravos. Beneficia algumas pessoas terem imigrantes ilegais para fazer o trabalho, porque a pessoa fala assim nos Estados Unidos: Fábio, mas o imigrante faz o trabalho que o americano não faz. Não é verdade. O imigrante faz o trabalho recebendo o salário que o americano não quer receber. Essa é a diferença. A diferença não é fazer o trabalho. A diferença é quanto que você está recebendo para fazer esse trabalho.
Esse que é o problema. Então o americano fala, quanto que é para cortar a sua grama? Sei lá, vou dar um exemplo aqui fictício. Vou cobrar $200. Aí o cara não quer. Mas veio um imigrante legal e diz, eu vou cortar a sua grama por 30. Aí ele quer. Não é que o americano não quer fazer aquele trabalho. É que você está pagando o que nenhum americano iria receber. Então não é que o americano, o imigrante faz o trabalho que o americano não faz. Não é, não. O imigrante faz o trabalho recebendo a miséria que o americano não iria receber. Essa é a grande realidade. E tanto nós brasileiros, o brasileiro aqui nos Estados Unidos, ele recebe mais, generalizando, do que o próprio, por exemplo, muitas outras pessoas que vêm para cá. Porque o brasileiro vem, ele tem uma noção de valor. E ele tenta botar um valor mais alto. Mas vem outros grupos de imigração aqui que o cara quer receber o que quer, a metade. Não, não, existe o valor. Então esse é o grande problema. Então o grande problema de tudo isso foi a própria esquerda. A esquerda criou essa situação onde o presidente Donald Trump é a solução. A esquerda foi a doença, o Trump ele se colocou como remédio. É isso que está acontecendo. Então eu torço para que o presidente Donald Trump deporte todos os ilegais que são bandidos e ele busque uma forma de legalizar os latinos que estão aqui. E aí eu conversei um pouco com vocês sobre isso, que muitas pessoas não entendem, né? As pessoas pensam que é preto e branco, existe muito cabeça dura brasileiro também. Não, tem que importar todo mundo. Não é assim, pessoal. Não é assim. Não, o negócio não é preto e branco, não é. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para vocês, pessoas que eu conheço. Eu conheço pessoas aqui que estão nos Estados Unidos há 20 anos, têm filhos. Cara, eu conheço um cara que tem 4 filhos. Acho que são 4, sei lá, uma porrada de filhos. Todos nascidos nos Estados Unidos. O cara é casado. O cara tem uma empresa. O cara tem sua casa própria. O cara tá há 20 anos ilegal nos Estados Unidos. Você quer pegar esse cara com a esposa, com os 4 filhos, deportar para o México? Você acha que isso é justo? Você acha que isso é o que deve ser? Mas o cara está ilegal. Sim, concordo. Mas por que ele está ilegal e conseguiu abrir empresa, conseguiu comprar uma casa? Por que ele conseguiu tudo isso? É porque o Estado facilitou. Então não é que o cara está simplesmente ilegal e escondido. Não, 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 não. O Estado aceitou todo mundo que estava legal, o Estado deu tudo para eles, o Estado recebeu o imposto deles, o Estado. E agora quer jogar. Então é complicado, pessoal. É complicado. Não é bem assim. Na minha opinião, não seria justo. Tá? Agora, o presidente Donald Trump está errado? Errado não está. Porque se a pessoa está aqui ilegal, ilegal é ilegal. Então, ele tecnicamente, ele não está errado. Ele pode deportar todo mundo que está aqui ilegal. Se a pessoa veio ilegal, ele tem que ser deportado. Isso aí é a lei, tudo bem. Mas politicamente seria um checkmate se o presidente Donald Trump falar o seguinte: olha, a gente vai deportar todos os bandidos, todos têm crime. Agora, você que está aqui nos Estados Unidos, você é imigrante, você é família, você paga os seus impostos, você tem a sua empresa, você tem o seu trabalho, você está agregando à cultura americana. Nós iremos legalizar todos vocês. Mano, seria uma vitória política de tamanho gigantesco. E eu tenho falado para vocês, eu não sei se vocês têm prestado atenção, o presidente Donald Trump está cada vez mais parecido com Ronald Reagan. Se você vê, quando ele fala Make America Great Again, isso foi uma visão do Ronald Reagan lá atrás de fazer a América grande de novo. A luta contra o comunismo, a luta contra o comunismo. A paz através da força, a paz através da força. Os dois, o Trump está pegando muita coisa que ele viu no Ronald Reagan e ele está colocando isso em prática. E o Ronald Reagan foi o último presidente a dar uma anistia aos ilegais nos Estados Unidos. O Obama não fez porra nenhuma para os ilegais, o Biden não fez porra nenhuma para os ilegais, o Clinton não fez porra nenhuma para os ilegais. Clinton teve na presidência por 2 termos, não fez nada. O Obama teve 2 termos, não fez porra nenhuma. O Biden ficou dormindo, né, morto, durante 4 anos, não fez nada. O único que fez uma anistia para os ilegais nos Estados Unidos
foi o Ronald Reagan, republicano. Então, se o presidente Trump fizer uma anistia para os ilegais hoje, eu não estaria surpreso e seria uma jogada política sensacional. Sensacional. Seria um checkmate. Ele ia conseguir rasgar todo o sistema. Seria sensacional. Então vamos torcer, né, para que ele faça isso e ajude o pessoal aqui nos Estados Unidos. Obrigado aí, querida, obrigado. Fábio, se eles não têm culpa, por que não entregam as filmagens? Exatamente, né? Nunca veremos as filmagens. Não importa o que o Trump fizer, a esquerda sempre vai criar uma narrativa demonizando ele. Sim, Sérgio, existe uma narrativa sem nenhuma base. Existem narrativas com base, tá? Se o presidente Donald Trump deportar todo mundo e não fizer nada em prol dos imigrantes ilegais, então a narrativa terá uma base de verdade aonde realmente vai fazer isso. Agora, se eles criarem... Imagina, o presidente Donald Trump faz uma anistia, perdoando todos os imigrantes ilegais. Qual vai ser a base para a mídia dizer que o Trump é anti-imigrante? Não existe essa base, Sérgio, entendeu? Não existe. A mídia, ela mente através de narrativas com uma base. Tem que ter uma base, tá? Precisamos entender. A politicagem barata precisa de uma base. Ainda que a base seja ridícula, eles precisam de uma base. Por exemplo, no Brasil, muitas pessoas criticam o Bolsonaro porque o Bolsonaro ele brincou com as pessoas que estavam morrendo de Covid. O que foi isso? Isso aí foi o quê? O presidente Bolsonaro estava falando de uma coisa, eles tiraram do contexto para atacar o Bolsonaro, mas eles precisaram daquela base para atacar o Bolsonaro e mudar a cabeça de muita gente. Eles precisaram da base. Sem base, não tem como criar uma narrativa, tá? Então, entenda isso. Assisti a Globo Lixo, jornalistas comentaram que Lula está indo para o lado da China. Eu falei sobre isso, a gente vai falar sobre isso agora, saindo dos Estados Unidos. Nós entraremos nesse bate-papo aí, no caso do Brasil, né? Boa tarde, ótimo trabalho. Muito obrigado, querido, por ser membro. Pessoal, nós temos agora 3 membros. Estão faltando 7 para a gente bater a nossa meta. A nossa meta são 10 membros por dia para a gente bater essa meta até maio, tá? Eu acho que até maio a gente bate fácil. Deixa eu ver quanto está faltando. Está faltando agora 134. 134 pessoas pra gente chegar a 1.000 membros. Caraca, mano, 1.000 membros. E quando a gente chegar a 1.000, a gente vai dobrar a meta, porque nós temos que ser o canal com o maior número de membros do Brasil. Alguma pergunta sobre os Estados Unidos? Sobre essa questão de migração? Então, na minha opinião, relaxa, entendeu? Não fique viajando, não fique perto das fronteiras, não esteja junto com imigrante que é criminoso. Eu conheço pessoas que nunca cometeram nenhum crime, mas andam com criminosos. Quando a imigração bater, meu filho, vai levar todo mundo. Fábio, olha, eu sou um cara que tô aqui, meu visto inspirou, eu moro com esse brasileiro que cometeu crime. Tá bom, a polícia vai bater, vai levar todo mundo. Então deixa de ser burro, não fique caminhando com bandido e não fique, né, não more junto com bandido. Porque quando a polícia bater, vai levar todo mundo que tá naquela casa. Não é só o cara, vai levar todo mundo, tá? Então, seja prudente. Seja prudente. Vai pro trabalho, vai para casa, não esteja perto de fronteiras, não vai dirigir bêbado, não vai ficar brigando. Isso aqui não é Brasil, onde você dá porrada em todo mundo. Sabe que tá cheio de brasileiro machão aqui, né? Fortão, jiu-jitsu, dá porrada. Não dá porrada em ninguém não, meu amigo, porque aqui o que eles querem é apanhar. Você deu a porrada no cara, o cara bota um advogado, tira todo o seu dinheiro, te destrói sua vida. Então não entre em briga, não entre em briga. Cuidado com o negócio de balada, cuidado com o negócio de porrada, cuidado com quem você anda, seja prudente para você não cair nessas armadilhas, se ferrar e ser deportado, tá? Então, e não entre nesse desespero de que todo mundo vai ser deportado, como esses malucos aqui já começam a fazer videozinho dizendo isso. Eu vou fazer um vídeo depois no outro canal para ajudar os brasileiros que estão aqui não cair nessas narrativas aí, porque todo mundo quer que todo mundo seja deportado, botando todo mundo com medo, que todo mundo... Impossível de 20 milhões de pessoas serem deportadas.
Impossível, tá? Ah, Fábio, você é a favor das pessoas ilegais. Não, meu filho, eu não sou agente do ISIS, eu sou a favor das pessoas de bem, entendeu? Eu não vou julgar as pessoas que estão aqui. O Estado abriu a porta para eles, quem sou eu para fechar? Eu não tô aqui para julgar as pessoas não, tá? Agora, se é bandido, esse bandido tem que vazar. Agora, se o cara tá aqui trabalhando e fazendo a coisa direitinho, eu quero que ele venha regulamentar os documentos dele, tá? Ah, Fábio, a ilegalidade dos imigrantes depende do tempo? Não, não depende do tempo não, tá? Ilegal é ilegal, não faz diferença nenhuma, tá? O problema é que o sistema americano é muito hipócrita. Eles abrem as portas para os imigrantes têm direito a tudo, só que não tem como o cara regulamentar os seus documentos. Por exemplo, um cara casado, aqui nos Estados Unidos, ilegal, não tem como regulamentar os documentos. Então a gente precisa, eu acho que o presidente Donald Trump, ele precisa ajudar essa galera, e aí ele vai ter um exército de latinos fiel a ele para sempre. Mas, Fábio, 50% dos latinos que votaram para o presidente Donald Trump, eles são cidadão americano e votaram para o Trump para que o Trump deporte esse bando de bandidos, sim. Mas esses latinos como eu, que votei para o Trump, eu não quero que as pessoas boas sejam deportadas. Eu quero que bandido seja deportado. As pessoas boas, tomara que haja uma maneira de ajudá-los, né, a ficarem aqui, porque seria legal. Se caso o Trump deportasse todos os ilegais, não faltaria muita mão de obra nos Estados Unidos? Olha, provavelmente, se deportasse todos os ilegais, que não vai acontecer, faltaria sim mão de obra. Agora, o que aconteceria na economia americana? Por exemplo, digamos, como eu falei para você, não é que o americano não quer, não faz, não é que o latino faz o trabalho que o americano não quer fazer. Isso não é verdade. O latino faz o trabalho pelo preço que o americano não faria, tá? Essa é a diferença. Então, o cara quer pagar menos para um latino do que ele pagaria para um gringo. Então, se esses latinos ilegais forem mandados embora, então o serviço vai aumentar o custo. Vai estar mais caro. Porque, ou seja, isso que as pessoas estão vendo. Por exemplo, se faltar a mão de obra, o cara ilegal que está fazendo essa mão de obra vai ser muito mais caro agora, ele vai receber muito mais dinheiro. Então, tem pessoas que pensam dessa forma também, entendeu? Com certeza vai faltar a mão de obra, com certeza. Fábio, a verdade é que a esquerda que caga, mas a direita tem que sujar a mão de merda para limpar. Normalmente é assim, tá? Normalmente é assim. Então tá bom. Então vamos agora a outro tópico agora que tem a ver com os Estados Unidos também, mas é interessante, né? Muitas pessoas têm me perguntado, e foi a Rosângela que mandou esse vídeo do 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 filho do presidente, né, Eduardo Bolsonaro. Ele fez um vídeo aqui explicando algumas coisas que eu já expliquei várias vezes. Mas como a gente vai entrar nesse mesmo assunto, vale a pena. Vamos entrar agora nessa questão. Fábio, os togados irão perder o visto, os togados serão sancionados. O que vai acontecer com os togados? Há essa possibilidade? O Eduardo Bolsonaro explica aqui. Vamos lá. Perguntando se os Estados Unidos podem de fato retirar o visto de alguma autoridade brasileira. Eu quero relembrar com vocês aqui o caso do Michael Moreno. Ele é um venezuelano, começou a sua carreira dentro do Serviço de Inteligência, o que hoje se conhece como SEBIN, Serviço Bolivariano de Inteligência, e depois ele chegou a ser juiz lá na Venezuela. Entre 2002 e 2005, ainda no primeiro governo do Hugo Chávez, ele começou a dar sentenças desfavoráveis contra os opositores do Hugo Chávez. E aí ele caiu nas graças do governo. Mais adiante se tornou ministro da Suprema Corte da Venezuela e a partir daí começou a ter problema com os Estados Unidos. Os Estados Unidos primeiro sancionou o Michael Moreno, congelou seus bens e transformou ele numa pessoa radioativa. Qualquer americano ou parceiro dos Estados Unidos que fizesse negócio com o Michael Moreno sofreria sérias consequências. Essas sanções foram acompanhadas por Canadá, União Europeia, outros países, e mais para frente descobriu-se ainda um escândalo milionário de corrupção que era feito pelo Michael Moreno. Então esse é o destino das pessoas
que confrontam, né, os governos norte-americanos. E o governo norte-americano é tradicionalmente conhecido por exportar democracia e liberdade, e não o contrário, como ocorreu recentemente durante o último governo Biden. Vamos ficar de olho aí, porque se Deus quiser, os Estados Unidos retornarão a ser essa grande nação líder do mundo. Então, o que que o Eduardo Bolsonaro falou? Você sabe que ele tem uma aproximação muito grande com o presidente Donald Trump, com a família Trump. E o que que ele falou? Ele falou o que eu concordo plenamente, tá? Então, nós tivemos, não é somente um caso, nós tivemos vários casos de juízes de outros países que perderam o visto para entrar nos Estados Unidos. Essa é, digamos assim, o castigo 1. O castigo 2 seria sanções. Por quê? Porque se o Alexandre de Moraes, se o Barroso perde o visto, não pode mais entrar nos Estados Unidos, cara, a gente vai sacanear pra caraca, vamos rir pra caramba, mas ele não vai poder entrar nos Estados Unidos, né? A gente vai zoar pra cacete, mas não mudou tanto assim, né? Agora, se eles sofrem sanções por serem ditadores, aí eles ficam pessoas radioativas. O cara que sofre sanções pelos Estados Unidos, então existe, vamos botar assim, os aliados. Os aliados, eles têm uns acordos que é o seguinte: se você sancionar A por causa de A, B, C e D, então todo o grupo vai sancionar essa pessoa. Então, se o presidente dos Estados Unidos, ou os Estados Unidos, bola sanções contra, por exemplo, Alexandre de Moraes, então ele se torna uma pessoa radioativa, e ele não pode mais entrar em nenhum país livre aliado, porque esse é o acordo com os Estados Unidos. E aí, meu amigo, ele só vai poder fazer palestra em Cuba, Venezuela e nesses lugares obscuros, que ninguém vai querer fazer palestra nesses lugares. Então, a possibilidade é real. Fábio, vai acontecer? A gente não sabe se vai acontecer. A nossa análise, quando você é um analista, você não tem como dizer que vai acontecer. Você tem como dizer que tem tudo para que isso aconteça. As suas análises é assim, por exemplo, digamos que tenha um cego dirigindo um carro, que não é Tesla, descendo um morro. Então, você tem um cego dentro de um carro, que não é Tesla, descendo um morro. A sua análise é, porra, o carro vai estar descendo, o cara é cego, ele vai bater. Então a sua análise é que vai bater. Então você analisa os fatos para você entregar o que é o futuro. Então se nós fazemos essa análise, então sim, o governo americano tem a faca e o queijo para tirar o visto, para sancionar, para fazer tudo isso. Tem a faca e o queijo. Irá fazer isso? Tomara que sim. Tomara que sim. Tomara que sim. Mas a gente não sabe. Nós não temos certeza. Então, o que nós podemos analisar é: ele tem como fazer? Tem. A lei permite isso? Permite. Tem autonomia? Tem. Foi aquele vídeo que eu posso repetir aqui, eu mostrei para vocês, eu acho que foi essa semana, ou semana passada, não lembro direito. Ver se eu encontro esse vídeo novo, que esse vídeo aqui seria pertinente agora. A gente mostrar aí pra você. Eu mostrei esse vídeo pra você, peraí. Tô com 1 milhão de vídeo aqui. Deixa eu ver se eu encontro ele. Peraí. Vamos ver se eu encontro. Dá o seu joinha, compartilha com seus amigos, galera. Dá o seu joinha, compartilha aí com seus amigos, para que a gente alcance o maior número de pessoas possível. E torne-se membro, pessoal. Vem fazer parte dessa família, tá? Vamos fazer parte do o maior número de membros no canal brasileiro. Essa vai ser a nossa meta, hein? Olha aqui, ó, esse aqui. Olha, embaixador, do ponto de vista institucional, o senhor menciona a carta enviada pela Câmara nos Estados Unidos ao Comitê de Direitos Humanos da OEA, menciona também. Tem um pedido formal para a cassação dos vistos, né, não só do Alexandre de Moraes, querem cassar os vistos de outros ministros do Supremo, sob a alegação de que eles estão conspirando contra a liberdade de expressão no Brasil. Acha que, do ponto de vista institucional, isso pode seguir adiante? Acha que o governo norte-americano, com todas essas idiosincrasias do Donald Trump, pela institucionalidade que envolve uma decisão como essa, poderia vir a cassar um passaporte de um ministro do Supremo, por exemplo? Então você vê que eu expliquei para você, né? A pergunta foi retórica. O jornalista, ele achava que o ex-embaixador nos Estados Unidos, ex-embaixador de Washington, ele iria dizer que não, o presidente Donald Trump é um fanfarrão.
tudo que eles estão dizendo, isso não pode acontecer. Não tem como os Estados Unidos tirar o visto dessas pessoas. Isso é completamente errado. Essa era a expectativa do jornalista petista. Mas a resposta do ex-embaixador foi completamente diferente. Que deixou o jornalista, o aeroporto de Piolho 2, sem saber o que falar. Né? O aeroporto de Piolho 2, ele ficou assim, meu Deus do céu, não entendi porra nenhuma. Porque ele realmente fez aquela pergunta retórica. Já viu quando você faz a pergunta que você sabe a resposta? Só que se deu mal, cara, que a resposta não foi o que ele esperava. Olha só. Bom, isso está dentro da capacidade, da autonomia do país, né? O país agora está fazendo essas medidas todas, né? Contra o México, né? Estão taxando o México por causa de imigração. Está dentro da autonomia do país. Sim. Sim. O país pode. Pode fazer isso. E aí, o ex-embaixador começa a falar, cara, e o negócio fica pior ainda. Por quê? Porque esse desgoverno que nós temos não consegue conversar com o governo Trump. Eu acho que pode. E eu acho mais. Em março desse ano, daqui 2 meses, vai haver eleição na OEA. Eu acho que o governo americano, através do Departamento de Estado, vai eleger um secretário-geral da OEA conservador que siga as orientações, as políticas do Departamento de Estado, e isso vai ter implicação sobre os governos de esquerda aqui na região. Eu acho que, por isso que eu digo, esse momento que nós estamos vivendo, talvez seja o momento mais delicado da política externa brasileira nesse governo atual, e há muito tempo, porque nós vamos precisar de atitudes profissionais do Itamaraty, não... Você ouviu isso? Essa situação é a pior situação. Em outras palavras, ele não quis bater tanto no Lula, né? Então ele falou assim, olha, muito tempo que eu não vejo uma situação tão ruim. Ele deveria falar assim, ó, nunca na história do Brasil nós tivemos em tanta merda. Nunca na história do Brasil nós tivemos um governo tão merda que você está rompendo a diplomacia com Israel, já está totalmente destruída essa diplomacia. Agora a diplomacia com os Estados Unidos pode ser afetada. Nunca tivemos um governo tão merda. É isso que ele queria falar, mas não vai falar isso porque ele nunca mais seria convidado para o show, né? Respostas ideológicas e respostas partidárias. A situação é muito complicada, afeta a todo mundo, e o Brasil terá muito a perder se abrir um flanco, né, de oposição ao governo americano. Vamos ver o que vai acontecer nos Estados Unidos lá. Eu não estou notando agora nenhum esforço de aproximação. Quer dizer, eu não sei, vocês devem ter visto alguma referência, eu não vi nenhuma referência de comunicação de nível mais alto entre a equipe do Trump e a equipe do governo Lula. Eu não vi nenhuma referência sobre um telefonema do ministro do Exterior com o ministro secretário de Estado, com o Marco Rubio. Quer dizer, isso aí é uma diferença importante, porque você começa o governo sem nenhum canal de comunicação de nível alto estabelecido entre os dois governos. É uma situação muito, muito complicada, viu? Agora, como eu disse de novembro, quando houve a eleição, foi o que nós fizemos lá no meu tempo. Nós entramos em contato com a equipe. Agora, se foi tentado isso, a gente não sabe, né? A opinião pública não sabe. Se tivesse havido algum telefonema com a equipe do Trump ou com o secretário de Estado, né, no nosso ministro do Exterior aqui, teria sido divulgado. Quer dizer, tentativas não valem, tem que ter resultado, entendeu? Não adianta dizer que nós tentamos, não conseguimos. Isso é pior até. Se estão dizendo isso, é pior até, porque mostra que não tem acesso a quem manda lá nos Estados Unidos. Eu acho que se isso for verdade, que foi tentado e não foi conseguido, fica muito pior pra gente. Fica muito pior pra gente. Então o cara tá dizendo, vai dar merda. Então ele sabe que vai dar merda. Ele sabe, né? Ó, isso vai dar merda. Vai dar merda. Valeu, Marcelo, aí se tornando membro do canal. Estamos precisando de 6 agora pra gente bater a nossa meta. Fábio, isso pode acontecer com o Alexandre de Moraes? Pode. É o que o Eduardo Bolsonaro acabou de falar, é o que o ex-ministro, o ex-embaixador acabou de dizer. Pode acontecer sim. Pode acontecer sim. Fala, meu querido Aloysio, um abraço. Será que o Carvajal agora vai falar? Eu tenho falado bastante sobre isso, Aloysio, que o problema do Poio Carvajal é que enquanto o Maduro estiver no poder, nós teremos poucas... eu acho que a probabilidade dele falar é muito pequena enquanto o Maduro estiver no poder. Você não acha que o Trump errou de ter falado que iria investigar todas as pessoas, que iria prender e deu ouro pro Biden? Eu acho que errou sim, Marcelo. Eu acho que esse é o vacilo do Trump e vacilo da direita, tá? Porque a gente fala muito. Quando eu falo a gente, pessoal, eu sou um youtuber, eu posso falar. Agora, um político de liderança não pode falar. Olha o exemplo do Bolsonaro. A pessoa, Fábio, por que o Bolsonaro não fala? Bolsonaro não pode falar, ele não pode dar ouro ao bandido. Mas o Trump deu ouro ao bandido. Falou que ia investigar o Fauci, falou que ia investigar todo mundo. E aí o que o Biden fez? Deu um perdão preventivo, agora nenhum deles podem ser investigados. Entendeu?
Então, a direita, às vezes, fala demais. E quando você fala demais, né, você dá o ouro pro bandido. Então, você é coberto de razão, Marcelo. Coberto de razão. Fábio, ontem assisti uma live que o Lula fala que a maior preocupação agora, em 2025, é não deixar o Bolsonaro se eleger. Olha, nós sabemos que essa é a preocupação dele, né? Especialistas sabem o que pode acontecer dentro dos parâmetros do governo Trump. Exatamente, exatamente, exatamente. Perfeita atitude de profissionais e não ideológicas. Exatamente. Aqui botou aqui, ó. Todo legal não é bom para a pessoa e nem para o país, mas tem muitas pessoas boas trabalhadoras, como o Trump vai resolver. Então, na minha visão, se ele quiser uma jogada política sensacional, é ajudar os imigrantes ilegais aqui. Isso aí seria uma vida. Agora, nós temos que ter cuidado, Lima, em dizer que tudo ilegal não é bom. Isso não é verdade, tá? Não é verdade. Nós temos que entender que, por exemplo, nós, como conservadores, nós defendemos as leis quando as leis elas são moralmente justas. Lembra você que as leis são feitas por homens e tem homens que fazem leis idiotas, né? Eu não sei se vocês leram, saiu uma proposta de lei aqui, cara, que você vai cagar de rir. Mas depois eu leio para vocês aqui, vocês vão cagar de rir. Mas o que acontece? Existem leis que são ilegais. A gente não pode cumprir leis ilegais. O cara, não, você está cometendo uma ilegalidade. Mas uma ilegalidade, essa lei é ilegal. Então a gente tem que ter cuidado, porque nem tudo que, de acordo com a lei, é ilegal, é imoral, né? Então a gente tem que tentar entender isso. Estava olhando um vídeo do Kim Kataguiri, do MBL, está fazendo movimentação de manifestação para o impeachment do Lula. É aquela coisa, Felipe, eu não gosto do Kim Kataguiri, tá? É cada vez pior, né, cara? Cada vez que eu tento passar um pano para esse pessoalzinho do MBL, mais merda eu vejo eles falando, né? Um que foi para a Ucrânia para buscar as louras fáceis e o outro que diz que o presidente Donald Trump ia ser preso. Aí, porra, mano, é tipo... Eu odeio o Bolsonaro, né? O Superman tentou debater com o Mamãe Falei. O Superman foi engolido. Por quê? O Superman foi com a sua inocência de conversar com alguém que era honesto intelectual. Só que ele se deparou com uma pessoa totalmente desonesta intelectual, um tremendo de um vagabundo, e ele querendo debater. Pessoal, não existe debate. Não existe. Porque o debate, por exemplo, sou eu conversar com vocês, porque vocês têm a mente aberta, eu tenho a mente aberta. Nós debatemos. O debate é quando duas pessoas de cabeça aberta batem um papo para mostrar para ela, para tentar fazê-lo entender o seu posicionamento. Esse pessoal de MBL, esse pessoal não quer debate, esse pessoal é um bando de verme que ficam xingando o outro. Agora, se esse bando de verme quiser o impeachment do Lula, eu apoio. Eu apoio o impeachment do Lula, entendeu? Acredito que o Lula vai ser impeachmentado? Não, mas eu apoio o impeachment do Lula. Entendeu? Apoio o impeachment do Lula. Fábio, quando o Bolsonaro disse em um podcast que se ele não pudesse concorrer, a Michelle seria sua candidata e indicaria ela para ministro, então já estão estudando meios de Bolsonaro não ser ministro. Exatamente. Mas eu acho, querida, que o Bolsonaro falou isso porque ele nem queria, entendeu? O Bolsonaro, ele joga verde para colher maduro. Ele joga isso aí só para deixar eles assim, entendeu? Valeu, meu amigo Zeu. Abração, querido. Vem fazer parte da família aí. Tá faltando agora... quantos tá faltando? Nós tá faltando 3 pra gente bater a nossa meta hoje. 1, 2, 3, 4, 5. Tá faltando 5 pra gente bater a nossa meta hoje. Agora, o que me preocupa nisso aqui? Agora vamos entrar num assunto que nós já vemos falando há muito tempo. Você que segue meu canal, você já vem ouvindo falar isso aqui há muito tempo, né? Qual o problema? O problema é que eu venho falando pra você. Quando alguém aparenta ser muito burro, muito burro, muito burro. Lembra aquele ditado brasileiro que diz assim: quando a esmola é muito, o mendigo desconfia? Quem já ouviu desse ditado aí? Quem já ouviu desse ditado aí? Quando a esmola é muito, o mendigo desconfia. Quem já ouviu desse ditado aí, bota eu.
Fábio, a respeito do Nicolas Ferreira, que está lutando em defesa do direito do povo, o problema é que as pessoas estão vendo a mídia da Rede Globo. Sim, esse é um problema. Ô, Alex, você conseguiu comprar a sua motinha, cara? A gente queria ter te ajudado, mas você tinha desaparecido. Mas o nosso canal queria te ajudar a comprar aquela moto que você precisava para fazer seu iFood, né? Mas eu te procurei uma porrada de vez e não consegui te encontrar, cara. Eu lembro que você e sua esposa, às vezes, entrava no nosso canal, né? Então, o que acontece? Quando você vê alguém como o Lula dizer que faz esse tipo de coisa e fala assim, mas o cara é muito burro, o cara é muito burro, o cara é muito burro. Cara, às vezes não é burrice. Às vezes não é burrice. Às vezes é método. Então, quando você vê o cara falando, você fala, cara, o cara é muito burro. Não, não é burrice. Não é burrice. Ele tá fazendo isso de proposital. Porque ele está querendo que algo aconteça. E a gente sempre falou para você, a minha pergunta aqui é o seguinte, o que o Lula está fazendo para se separar de Israel? O que o Lula está fazendo para se separar dos Estados Unidos? É burrice ou é método? Porque a única forma do Lula fazer do Brasil um país comunista, mesmo como ele sempre quis, você sabe que tem vídeos dele falando isso, é o quê? É o Lula conseguir se distanciar dos Estados Unidos e dizer: os Estados Unidos nos abandonou. Então a gente vai ter que pular para a China. Entendeu a jogada? Então a pergunta é: será que tudo isso não é proposital, cara? O Lula não tá fazendo isso de forma proposital porque ele realmente quer pular esse barco? Porque ele realmente quer entrar de cabeça para a China? Talvez seja isso. Essa pode ser a verdade. E aí eu até botei um vídeo hoje, eu fiz um vídeo hoje de manhã, eu fiz um vídeo rápido, porque realmente, eu acho que esse aqui, ó. Não, não é esse aqui não. Peraí, eu acho que é esse aqui, ó. Ó, vou botar esse vídeo aqui para você ver. Porque eu vim falando isso aqui há algum tempo, tá? E hoje eu fiquei meio surpreso, porque eu ouvi a Globo falar a mesma coisa. Olha o que a Globo falou aqui. Eu acho que tem 2 pontos importantes aqui. O governo está errando nessa forma de atuar na crise, porque está gerando mais crises. Então, por exemplo, na crise do Pix, não houve quem do governo conseguisse fazer um material para responder, olha, o Nicolas, que fez aquele vídeo de sucesso, aprovou, foi lá e deu seu voto para aprovar a taxa das blusinhas. Então, assim, apontar contradições na oposição lá atrás. E agora o governo gerando crises ao longo desse processo. A declaração do ministro da Casa Civil, que ele passou um dia desmentindo. Porra, botei o vídeo errado, pessoal. Peraí que botei o vídeo errado. É a mesma mulher, peraí. E aí eu fiz uma apuração no Planalto e já trago aqui também uma apuração da Mariângela Amur, nossa mestra aqui, editora, diretora da Central, e no Itamaraty. E aí, o que está passando na cabeça de muita gente? Primeiro, que os Estados Unidos saindo... Aqui, ó. Essa aqui, desculpa, eu botei o vídeo errado. É a mesma mulher, mas o vídeo errado. Ah, Fábio, outro dia uma pessoa me criticou, falou assim, Fábio, você nem sabe o nome da jornalista. Meu filho, não sei, nem quero saber. Tá? Eu não tenho o menor interesse para saber o nome de nenhum jornalista da Globo. Interessante porque tem algumas pessoas que ficaram surpresas com a reação do Brasil, digamos, a reação pragmática, Lula, governo brasileiro. E aí eu fiz uma apuração no Planalto e já trago aqui também uma apuração da Mariângela Amur, nossa mestra aqui, editora, diretora da Central, e no Itamaraty. E aí o que está passando na cabeça de muita gente? Primeiro, que os Estados Unidos saindo, não existe vácuo e fica um espaço vazio que, em geral, quem tem cada vez mais ocupado é a China, nosso maior parceiro comercial. Então, os Estados Unidos se afastando, a China vai se aproximar. E muitos diplomatas também já vêm com a máxima Make China Great Again. Você ouviu isso, pessoal?
Quer dizer que o Lula se distanciando dos Estados Unidos, existe uma aproximação à China, e aí muitos já estão dizendo: faça a China great again, faça a China grande de novo. Cara, isso aqui é muito perigoso, porque nós viemos falando isso há algum tempo e as pessoas: não, vocês são conspiracionistas, vocês são isso. Mas peraí, quem tá falando isso agora é a Globo, não sou eu não. A Globo está dizendo que o Lula, se distanciando dos Estados Unidos, irá se aproximar cada vez mais à China. E ela tem a coragem de dizer: faça a China grande novamente. Faça a China grande no Brasil? Então, esse que é o problema. Então, quando você vê as pessoas brigando com a gente: ah, vocês são paga-pau dos americanos. É melhor pagar pau pro americano do que pro chinês. Entendeu? É melhor pagar pau pro mexicano do que chinês. E aqui você vê que não sou eu falando, é a própria Globo falando. O que nós venhamos falando já tem algum tempo que a gente vem falando isso. Que é método. O Lula, ele não pode, da noite pro dia, fazer do Brasil uma China. Ele vai precisar. É aquela coisa de boi-maria. É aquela coisa, o sapo na água fervente. É assim que ele faz. Entendeu? E isso é perigoso. Porque nós temos tido algumas vitórias, né? O Lula tentou fazer aquele negócio da Guarda Nacional, a gente derrubou. Agora, esse negócio da China aí é complicado. Vou botar de novo para você ouvir. Ó, escuta de novo. Ó. Que os Estados Unidos saindo, não existe vácuo. E fica um espaço vazio que, em geral, quem tem cada vez mais ocupado é a China, nosso maior parceiro comercial. Então, os Estados Unidos se afastando, a China vai se aproximar. E muitos diplomatas também já vêm com a máxima Make China Great Again. Quer dizer, vamos olhar para a China para fazer um paralelo com, claro, o slogan da campanha trumpista. Então, a ideia de que a China pode voltar a ocupar esses espaços, é claro que a China também é pragmática e a gente vende muito mais commodities para eles, né, e não o tipo de produto que a gente vende para os Estados Unidos. Então, isso tem feito com que os diplomatas pensem: olha, existe uma coisa que o Trump fala e outra que o governo dele faz, e é nessas brechas que o Brasil pode também ganhar mais espaço. Ouvindo essa apuração da Mariângela e da Ana aqui agora, e a foto do Tarcísio que estava ali no telão agora há pouco, eu lembrei de um meme que estava correndo. Essa semana foi, assim, divertidíssimo ficar olhando os Instagrams americanos, né? Porque eles estão vivendo uma profusão, assim, de sentimentos, uma barafunda, uma coisa ciclotímica, assim, tá interessante como espectador de jogo de política e de emoção e de como a política vai não movendo são bons as coisas, em memes acompanhar. como a gente. Nós somos os melhores são, exportadores de memes do planeta Terra. Aqui é Brasil, irmão. Aqui é Brasil. Então aí começaram a falar um montão de merda, deixa eles falar as merda deles, mas o que ele falou foi muito sério, né? É muito sério, a gente tem que levar isso aí com seriedade, porque realmente, cara, é o plano do Lula, tá? Eu não acho que Lula é tão burro assim. É plano, é método, ele quer o comunismo no Brasil e para fazer isso ele vai tentar se distanciar dos Estados Unidos, falando que foi os Estados Unidos que distanciou da gente. Por exemplo, você pode ver, a Jumenta falou que é o seguinte, é que o governo Lula foi pragmático o meu ovo. Desculpa o francês, mas pragmático é meu ovo. O Lula, ele falou 4 dias antes da eleição de que a Kamala Harris era a favorita e torcia para Kamala Harris e que o presidente Donald Trump seria um nazista, um fascista, e o mundo estaria pior com ele. Então, pragmatismo é meu ovo. Ele falou isso abertamente para todo mundo. Então não adianta ficar com essa babaquice agora dizendo não, que o Trump, o Lula está sendo pragmático. O Lula é tudo menos pragmático. Então Deus abençoe a todos, tchau, tchau. Vejo vocês daqui a pouquinho. Um abraço, tchau, tchau.